Bom dia, Ricardo. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez no nosso Um Café pela Ordem, continuando nossa reflexão sobre o projeto de lei de anticrime, né? Como foi intitulado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o juiz Sérgio Moro. Hoje nós vamos falar de um tema específico, não é? Separamos aqui para falar um pouco sobre o plea bargaining, que é uma expressão aí importada do inglês, que na realidade traz o bojo uma forma de acordo no processo penal. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live na semana passada, as pessoas que puderam comentar. Aliás, se você quiser mandar alguma pergunta, hoje a gente vai tentar interagir um pouco mais com as pessoas que participam dessa live, mas para ficar registrado aqui para você que não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, nós vamos também compartilhar esse vídeo depois na nossa timeline, para que a gente possa deixar aí uma contribuição de uma breve análise sobre a questão desse projeto tão polêmico, né? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos e todas que estão aí nos acompanhando. Vamos tomar um cafezinho aqui. Vamos falar um pouquinho do plea bargaining, né? Ok. Ou plea bargain, como que plea se diz, bargain, né? Perfeito. Essas duas nomenclaturas, e tem algumas coisinhas interessantes aqui para a gente debater. Olha aqui, eu já estou aqui com o Rodrigo, mandando um abraço, desejando um excelente programa. Obrigado, Rodrigo Prates. Um abraço. Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria introduzir falando um pouco sobre uma característica do nosso processo penal, a ação penal pública no nosso país, não é? Pelo menos é o que a gente aprendeu na academia, e a gente vê ainda as doutrinas todas defendendo a um princípio que vai totalmente conflitar com esse plea bargain, ou plea bargain. É a questão da obrigatoriedade da ação penal pública. Para os colegas que certamente militam na área de processo penal, direito penal, estão habituados com a questão. O Ministério Público, diante da existência de provas de autoria, indícios de autoria e prova de materialidade, ele é obrigado a promover a ação penal, diferentemente da ação penal privada, que vigora ali o princípio da oportunidade ou da conveniência, ou seja, quando o ofendido, que é o titular da ação penal, ele pode optar ou não em promover a ação penal. Então, primeiro esse ponto, você tem alguma consideração a fazer antes da gente analisar a proposta propriamente dita, Ricardo? Eu acho que isso vai passar muito pela cultura do próprio Ministério Público, né? A gente vai ter que entender, o Ministério Público vai ter que entender qual vai ser o seu papel a partir de agora, né? Eu tenho algumas ressalvas contra a obrigatoriedade, né, okay, do Ministério Público, aquela coisa que sempre tem que oferecer, mas por outro lado também é um resguardo da própria sociedade saber que o próprio Ministério Público tem essa obrigatoriedade. Então, assim, é um tema que é espinhoso não só para o processo penal, mas para o próprio Ministério Público. Que eu acho que ele vai ter que saber trabalhar e muitos vão ter que mudar a cultura, inclusive. É um princípio da ação penal pública, é um direito, um poder, dever, é algo assim bastante conturbado, mas a gente que acompanha a evolução do Ministério Público, né, desde a Constituição de 88, quando ela atribuiu ao Ministério Público funções ainda maiores do que já vinha atribuindo, dando ao Ministério Público uma conotação muito mais relevante no contexto da justiça criminal. Um ponto que a gente tem que lembrar é que a Constituição, lá no artigo 129, no inciso 1º, atribui privativamente a titularidade da ação penal pública ao Ministério Público. E a gente tem visto também algumas ações do Ministério Público que têm extrapolado um pouco, não é, aos limites da legalidade. Uma coisa que eu queria destacar, por exemplo, é que a própria Constituição, que dá esse poder ao Ministério Público, no artigo 5º, no inciso, não vou lembrar agora o inciso de cabeça, mas na Constituição, a competência para legislar em matéria penal e processual penal é da União. Ou seja, somente a partir da lei é que é possível você estabelecer regras processuais e de direito penal.
E a gente tem visto o Ministério Público tomando algumas iniciativas e adotando procedimentos através de resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Isso é algo que a gente fica olhando com uma certa desconfiança, né? Inclusive muito do projeto inicial do Ministro da Justiça veio por conta de resoluções do Ministério Público, né? Isso é um detalhe importante, né? O Ministério Público há alguns anos vem debatendo a possibilidade de investigar, algo que a OAB ela se posicionou contrariamente, mas acabou que o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de investigação do Ministério Público. E por que a OAB estaria se posicionando contrário? Não só a OAB, não é? Eu também. Nós também. Mas a questão não é evitar ou colocar mordaça no Ministério Público para que ele não investigue. Na realidade, num sistema dito acusatório, um sistema de processo penal democrático, se prevê uma separação das funções. E o artigo 144 da Constituição, ele é muito claro quando atribui a função de polícia judiciária, ou seja, da investigação, à polícia civil no âmbito da Justiça Estadual e a Polícia Federal no âmbito da Justiça Federal. Quando o Ministério Público se arvora também na função de investigar, a gente fica preocupado, porque ele sai daquela função que é de fiscal da lei, de corregedor, de fiscalizar o trabalho da polícia, para ele escolher em que situações ele vai atuar. Tem dois problemas básicos aí. O primeiro é que é uma regra constitucional. Quer investigar, tem que mudar a regra da Constituição. Simples assim. A Constituição é a lei máxima. Se a gente não consegue respeitar nem a Constituição, que dirá o Código de Processo Penal. E a questão, já partindo da questão prática, assim, vão investigar tudo? Ou só os casos que dão mídia? Ou só os casos de operação? Vão entrar em favela? Vão colher provas junto com a polícia em favela, em comunidades carentes, né? Então, é muito fácil escolher em qual caso vai investigar. Essa mistura de papéis ela tem se tornado frequente. Ontem mesmo nós tivemos uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça, que avaliou o projeto de reforma dos ministérios e se colocou uma questão lá com relação ao papel dos auditores fiscais, né? E o que se quis vender, a mídia está vendendo, e o doutor Sérgio Moro está trabalhando para vender isso para a sociedade, é que o que se pretendeu fazer ontem, o que está se pretendendo fazer, é reduzir as atribuições do auditor fiscal. E na realidade não é bem isso. Na realidade o que se quis foi ampliar o papel do auditor fiscal, e na decisão da CCJ ontem, na minha compreensão, não sei se o Ricardo concorda, o que se procurou foi dizer o seguinte: cada um no seu quadrado, o auditor fiscal pode sim participar eventualmente de uma ação, de uma operação, de um grupo de trabalho, desde que autorizado judicialmente. Né? Eu acho que é o básico, né? Só que as pessoas estão se debatendo porque se está exigindo a observância da legalidade, o controle do judiciário, né? E a quem interessa isso? Não é? Se vende a ideia de que essas formas ou esses procedimentos são criados para beneficiar os corruptos, não é? E as pessoas não percebem que com esta perda de identidade, com esta perda de respeito aos papéis, você acaba com o processo dito democrático. Né? Esse projeto vem nessa linha, né? Do tal combate, né? Sim. Combate. Eu fico sempre pensando, né? Algumas palavras que foram colocadas aí, que estão como regra hoje na sociedade, tipo combate a isso, combate aquilo, força-tarefa, né? É uma coisa meio militarizada, assim, nos remete a tempos de guerra, né? Mas enfim, vamos lá começar a falar do plea bargain. Bem, o plea bargain ele tem dois momentos, né, Ricardo? Tem um momento pré-processual e um momento já no âmbito de uma ação instaurada com recebimento de denúncia. Vamos começar analisando primeiro a fase pré-processual? Na alteração legislativa vai ser incluído o artigo 28A, né? E aí tem vários incisos, parágrafos que a gente vai discorrer, que a gente vai falar na fase pré-processual, né? Aqui não tem processo, aqui não tem acusação formalizada. Depois nós vamos ter no artigo 395A
né, com diversos parágrafos e incisos também, aí a gente já vai estar falando na fase processual. Após o oferecimento da denúncia ou queixa, né? Esse projeto está tramitando no Senado? É importante frisar isso aí, que agora deu uma unificada, né? Tá. Agora o projeto passa a ter número, antes era só uma proposta do ministro. Ok. E agora não, agora o projeto tem o projeto de lei número 1864 de 2019. Aglomerou vários projetos, né? Várias intenções e condensaram num só. Inclusive, até hoje tem nesse grupo, né, foi formado um grupo de senadores, né, para acompanhar. Até hoje tem senadores enviando emendas, né? Então, assim, provavelmente até o final desse nosso bate-papo sobre o projeto, lá no final a gente tem que falar sobre as emendas que estão sendo propostas sobre esse projeto. A nossa programação tem cada o último encontro a gente reservar. Tem cada um. Existe um fenômeno no processo legislativo que é chamado de jabuti, né? Quando se incluem em projetos, é como se você criasse uma distração, né? Está se discutindo uma questão aqui, se inclui uma outra alteração no mesmo projeto que às vezes passa sem que a sociedade debata, sem que até mesmo o legislativo às vezes não percebe que aprova certas mudanças e tem algumas emendas bastante radicais. Então, no último encontro, a gente promete aqui para os nossos colegas que estão acompanhando que nós vamos tratar das principais emendas apresentadas a esse projeto. Porque tem cada uma que... O artigo 28, já iniciando, vamos lá. Ele diz o seguinte, o novo, né? O 28A. O Ministério Público ou querelante poderá propor acordo de não persecução penal, ou seja, aquilo que eu já disse, né? Para não se iniciar o processo, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, se não for hipótese de arquivamento e se o investigado tiver confessado circunstanciadamente, a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena máxima não superior a 4 anos. Isso é importante porque vai conflitar lá com a fase processual. Ok. Mediante o cumprimento das seguintes condições. Aí são várias condições que a gente vai tentar aqui de forma bastante resumida, né, com todo o tempo, falar. Mas o que me chama a atenção desde logo aqui nessa questão, assim, o ponto principal do caput do artigo 28A é o seguinte: o Ministério Público ou querelante, portanto, as partes, né, poderá propor acordo de não persecução penal. E aqui vem um ponto interessante que a gente precisa já começar a pensar. Desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aí tem um grau de subjetividade muito grande aí. Mais uma vez se utiliza de forma genérica e assim, e dá uma discricionariedade para o Ministério Público absurda, né? A parte, o réu, o investigado, ou enfim, a defesa, vendo a possibilidade de um acordo, por óbvio que pode pleitear esse acordo. Mas assim, efetivamente vai depender da posição do Ministério Público. Tá. E aí, quando que o Ministério Público vai achar que é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime? Aqui a gente já está... Eu acho que tem mais um problema. Como que a gente vai poder aferir que teve crime ou não? Se a gente está falando de uma fase pré-processual. Pré-processual. Então a gente vai trabalhar só com o que foi feito no inquérito? Vamos esclarecer, Ricardo, acho que para o nosso colega que acompanha, onde que se encaixa esse momento do 28A na sequência do processo. Nós temos a instauração de inquérito com a prática de um fato tido como criminoso. Ao final do inquérito, ele é encaminhado ao Ministério Público, não é? O Ministério Público, se ele entender que é caso de arquivamento, ele promove o arquivamento, ou seja, ele pede ao juiz que arquive, o juiz pode arquivar ou não, aí é uma outra coisa, por isso que tem o artigo 28 que fala que quando o juiz não concorda com o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público, pode remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, e o Procurador-Geral de Justiça pode ele mesmo oferecer denúncia, delegar o oferecimento a um outro promotor, ou, se for o caso, concordando com o promotor e insistindo no arquivamento, ao que o juiz estará adstrito a cumprir, ou seja, a obedecer.
em respeito à titularidade da Sim. ação penal ser do Ministério Público. Aí entra o 28A. Então, não é caso de arquivamento. O promotor, ao invés de oferecer denúncia, ele pode fazer um acordo com o acusado, ainda não acusado, não é? Com o investigado, talvez indiciado, de fazer ali um acordo de não persecução penal. E assim, a gente tem que lembrar que nós temos alguns institutos que circundam. Por exemplo, nós estamos falando de crimes cuja pena máxima não supere 4 anos, já consideradas as causas de aumento e diminuição. E você tem o Instituto do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Então, crimes que tenham pena máxima não superior a 2 anos, não segue esse procedimento. Prevalece o procedimento do Juizado Especial Criminal. Sim. E lá na frente, a gente vai falar da fase processual posteriormente, nós temos o Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Exatamente. Então é nesse meio que entra essa questão do acordo. Percebe que é uma salada legislativa. É verdade, você tem que fazer ali Você tem que fazer, tem um que exercício. pegar, Você tem que fazer um quebra-cabeça. Mas assim... Me diga, esse acordo, ele gera algum antecedente criminal? Então, nessa fase pré-processual, não gera. Ok. Então a pessoa vai aceitar. Deixar aqui para ver onde que fala. Tem um dispositivo expresso, né, que fala nesse sentido, né? Então nessa fase pré-processual, a pessoa fazendo o acordo. Aqui achei. Tá. É no parágrafo 12. Parágrafo 12 diz o seguinte: a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constará da certidão de antecedentes criminais, exceto para fins previstos no inciso 3º do parágrafo 2º. Que vai falar aqui... Então, tal qual é no GCRIM, não é? Ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores. Aí resgata... A mesma coisa do GCRIM. Ou seja, o GCRIM, você fazendo lá a transação penal naquela audiência preliminar, que aqui também vai ter que ter uma audiência para fazer isso, não é? Então vai ter uma figura... Eu não sei se isso foi delimitado no projeto. Essa é uma questão. Eu acho que não. Não consta. A gente não sabe o momento, né? O momento processual... Se é que vai ter um momento processual, porque aqui a gente está falando de pré-processual, e aqui eu tenho uma dúvida que vai permear tanto a fase processual quanto a fase pré-processual. Onde vai ser firmado esse acordo? Quando a gente está falando na fase processual, já vai ter denúncia ou queixo, a gente já está falando em tese de vara, de fórum, de juízo. Não, mas acho que aqui vai funcionar tal qual no GCRIM. Tem um dispositivo aqui, que é o parágrafo 4º, que ele fala que para a homologação desse acordo tem a realização de audiência. Então, eu acho que vai ter também audiência preliminar aqui, para ter o controle judicial. Então, mas quando você vai falar, eu quero fazer o acordo, vai ser nessa audiência? Ou você vai falar antes, mas vai falar antes em qual momento? Ou você vai chegar na audiência e vai nessa audiência falar, eu quero fazer o acordo? Talvez seja como é no GCRIM. O promotor, ele toma a iniciativa. Sim. Então, assim, o problema é quando ele não ofereceu o acordo. Se o promotor ofereceu o acordo, aí você é chamado para audiência e você diz se aceita ou não o acordo. Agora, e se ele não oferecer? Porque deu aquela margem de discricionariedade para o Ministério Público de achar que não é suficiente e adequada o acordo. Aí a gente vai entrar numa outra discussão. Essa regra do acordo é um direito do acusado ou é uma faculdade do Ministério Público? Não é? A partir do momento que a lei fala que eu posso ser beneficiado com o instituto do acordo, eu entendo que isso passa a ser um direito subjetivo do acusado. Até para a gente situar nossos colegas e colegas aí. Tem uma discussão jurisprudencial e doutrinária que diz o seguinte, que todo acordo, isso acontecia muito nos casos do GCRIM, que um acordo no GCRIM, por exemplo, a suspensão condicional do processo, né? Sim. É um direito do acusado. Mas a própria legislação diz que fala que o Ministério Público poderá propor, ou seja, dá uma sensação de direito do Ministério Público de propor e nenhum direito o direito de aceitar ou não do acusado. E eu acho que no parágrafo 11 desse artigo, eles meio que eles tentam
definir que trata-se de um direito não do acusado, mas do Ministério Público. Ministério Público. O que eu já adianto que eu discordo. É lógico. O processo penal ele é feito para benefício do acusado, ou seja, proteger o acusado. Sim. É o dique de contenção, como diz Zaffaroni. Eu queria aproveitar aqui, Ricardo, e dizer que a gente está muito bem aqui acompanhado, além do Rodrigo Prates, o Fábio Tavares Sobreira, o Noslen Benatti, Paulo César Soares, a Bárbara Taveira, o Marcelo Primo. São pessoas que realmente sabem do assunto, entendem do assunto, estão aqui certamente engrossando. Poderia estar falando do nosso lugar. Poderia estar falando aqui do nosso lugar, com certeza. Mas, bem, vamos seguir. Então, vamos imaginar que realiza essa audiência, o Ministério Público propõe um acordo, o investigado, indiciado, aceita o acordo. Você já adiantou que isso não gera antecedente criminal, mas há um óbice para que se use esse instituto, esse benefício, nos próximos 5 anos. O artigo aqui, o parágrafo 2º, inciso 3º. O disposto do caput não se aplica nas seguintes hipóteses: ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional do processo. Tá. É mais ou menos nos termos do que funciona. Agora, nós estamos falando de acordo. Eu queria saber em que consiste esse acordo, não é? Porque a gente está trabalhando com um crime cuja pena máxima ela não supera 4 anos. Vamos imaginar que a pessoa fosse condenada à pena máxima. Se for primário de bons antecedentes, pena de 4 anos, autoriza até o início do cumprimento do regime aberto. Sim. Não é? Então, qual seria aí a... Aqui tem praticamente 5 incisos que tratam, né? Reparar o dano, restituir a coisa à vítima, exceto impossibilidade de fazê-lo, renunciar voluntariamente a bens e direitos. Essa questão de direitos é bastante complexa, então a gente precisaria fazer um dia só para debater isso, mas enfim. Indicados pelo Ministério Público, há bens e direitos indicados pelo Ministério Público. Quer dizer, não delimita, né, que tipo de bem que poderia... Assim, é uma amplitude assim, de possibilidades que você não consegue saber exatamente o que... Mas assim, tem mais. Prestar serviço à comunidade, entidades públicas, pagar a prestação pecuniária, ser estipulado nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei nº 2848, Código Penal, né? Tá. A entidade pública, e aqui tem um problemão aqui, pagamento de prestação pecuniária. A entidade pública ou de interesse social a ser indicada pelo juízo da execução. No projeto originário, é bom que se diga que aquele que o ministro da Segurança apresentou quem decidia era o Ministério Público. Mas isso era cópia do procedimento de investigação criminal, o tal do PIC, lá do Ministério Público. Se a gente pegar o texto lá da resolução, não sei se é o 181... É de 2017? 2017. Essa resolução, deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. 181 de 2017, ela fala lá que é o Ministério Público que vai dizer para onde que vai o dinheiro. E aí abre aquela brecha, que teve uma discussão há algum tempo atrás aí, daquela fundação que o Ministério Público iria gerir para trabalhar com o dinheiro da Lava Jato. Sim. Aí, além de todo o poder que o Ministério Público tem, ainda teria o financiamento ele próprio provocou. Mas ainda tem incisos aqui que dão margem para essa interpretação. Mas para continuar, o inciso 5 fala: cumprir por prazo determinado, e aqui outra fala absolutamente genérica, vaga e imprecisa. Outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Você quer ter insegurança jurídica? Usa a palavra proporcional. Proporcional, razoável, depende para quem, né? Não, e assim, engraçado, cumprir por prazo... Outra condição, mas qual outra condição? Cadê a legalidade? Sabe, né? Cadê sabe, vai vir um decreto-lei dizendo qual é... Sabe, assim... Deixa que o Ministério Público resolve, sabe? É uma coisa assim que não... É inconcebível no processo penal democrático. Ricardo, a gente tem que avançar, o nosso tempo é curto. Falar do plea bargain processual. Né? Então a gente falou ali do pré-processual, bacana, não gera antecedente. E o
processual, como que seria? Para não falar que tem só pontos negativos, eu vou destacar um ponto positivo dentre todo esse projeto que eu entendo inconstitucional. Sim. Mas tem um ponto positivo, que na fase processual fixou, pelo menos, que o acordo será da seguinte forma, e eu vou ler o artigo 395A. Após o recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, estipulou um marco, após, não ficou na dubiedade de saber em qual momento, não, estipulou. E aí tem um probleminha aqui na sequência. E até o início da instrução. Vou repetir o que eu disse. Até o início da instrução, hoje, com a reforma do Código de Processo Penal, a audiência em tese é aquela tal da audiência una. Sim. Com os atos concentrados na mesma audiência. Será esse o momento? Poderá pedir antecipado? A negociação poderá ser feita antes? Eu fiquei bastante em dúvida como que vai se proceder isso, né? Porque aí então vamos nos posicionar no processo de novo. Agora teve uma investigação, os autos de inquérito foram para o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, ele manda citar o réu e é entre esse momento e a audiência que vai rolar a possibilidade do acordo. Até a audiência. Até a audiência. A gente pode entrar na sala do juiz, a audiência toda formada, de repente com a resposta à acusação oferecida, com testemunhas, tudo lá. A gente quer fazer um acordo. Pode ser? Será que vai ter ali o Ministério Público vai se organizar para receber o advogado do réu para conversar? Será que o próprio promotor da causa é que vai tomar a iniciativa de procurar o advogado? Vai haver uma audiência para esse fim? Eu tenho um pouco de dúvida como isso vai funcionar, porque será que no oferecimento da denúncia o Ministério Público vai colocar ali a possibilidade... Porque aqui, voltando um pouquinho lá, só para deixar bem claro, na fase pré-processual, o Ministério Público ou o querelante... porque a ação pode ser pública ou privada, perfeito. Poderá propor o acordo de não persecução penal. Ou seja, o réu, o acusado, nessa fase, não pode propor. Sim. Na fase processual, o acusado já pode. Após o recebimento da denúncia ou queixa e até o início da instrução processual, o Ministério Público ou o querelante e o acusado assistido por seu defensor poderão requerer, mediante acordo penal, a aplicação imediata das penas. E aqui entra a possibilidade do acusado iniciar uma proposta de acordo. São vários problemas que eu vejo aqui, não sei se a gente vai ter tempo de falar tudo. O nosso tempo está curto, mas eu vou pedir aos nossos colegas, nós vamos falar um pouquinho mais do que o programado, vamos estender pelo menos uns 5 a 10 minutos aqui, porque temos que falar um pouco mais sobre essa fase processual. Mas eu quero mandar um abraço para o Renato Romão, meu amigo, grande advogado e professor, ao Alcione Santana, ao Muniz Alab, ao Luiz Cláudio Souza, todos, a Cíntia De Santos. Ricardo, vamos fazer um acordo. O Ministério Público está abrindo aí a possibilidade de fazer um acordo, não é? O que ele exige para que haja o acordo? Isso a gente bem passou superficialmente na fase pré-processual, mas aqui é muito importante, porque aqui não é um acordo de não persecução penal, aqui o acordo significa uma sentença condenatória. É o que a gente estava comentando e você brilhantemente matou a charada. Aqui, nessa nova opção, ele abre a possibilidade de condenar antecipadamente. Voltando um pouquinho. Quando a gente está falando de oferecimento de denúncia ou queixa, recebimento da denúncia ou queixa, aquele recebimento precário de que existem indícios mínimos, autoria da materialidade, indícios mínimos de que o acusado teria cometido o delito. Né? Não tem culpa formada. Né? Quando a gente passa a poder fazer um acordo nesse momento, em que pese seja uma fase já iniciada do processo penal, porque efetivamente o juiz recebeu a denúncia ou a queixa, o ato de você fazer o acordo já caracteriza uma punição
antecipada, uma condenação antecipada. Sim. Mas toda a instrução probatória que viria a seguir não existe. Então, basicamente, a gente volta a ter a possibilidade aqui, ainda que a gente esteja falando de acordo, de se condenar com base exclusivamente no inquérito. Então, dependendo do tipo de investigação que tem, dependendo da forma como é conduzida a investigação, e olha o poder que vai ter a polícia, os delegados vão ter nesse caso, porque assim... Nós falávamos na última transmissão sobre a importância de fortalecer a investigação. Exatamente. E aí sim, só vai ter valor, não é? Acho que só o Ministério Público só vai ter força para fazer o acordo, a não ser que a gente entre num sistema, e aí é uma coisa que eu queria conversar com você, de que a pessoa ela é compelida a fazer o acordo, porque assim, a não realização do acordo é quase como uma sentença condenatória ao final do processo. Agora você tocou num ponto que a gente vai precisar de mais meia hora para mas assim, a gente ainda vai... Mas eu queria... Não, e assim, são pontos importantes que estão aqui. Então, nossa, esse aqui é assunto vai... Não tem como a gente não falar. Por exemplo, eu falei... a gente tem conversado e eu tenho dito que o Ministério Público vai ganhar uma força extraordinária, principalmente na fase pré-processual. Na processual também. Mas tem um grande problema aqui, que a gente teria que trabalhar com a questão dos sistemas processuais, que é muito complexo. Mas assim, basicamente, todo o acordo vai passar pelo crivo do juiz. E tem algumas aberrações aqui, por ser acordo, por afrontar sistemas processuais, por exemplo, abrir um parênteses aqui, o plea bargain, ou plea bargain, como queiram, é um instituto trazido dos Estados Unidos. Lá, o sistema processual que vigora é o adversarial, que alguns entendem que é o pós-acusatório, mas enfim, só existem dois sistemas, acusatório e inquisitório. Eu vou trabalhar com o acusatório. O sistema é acusatório lá. O nosso sistema, em que pese a Constituição obrigar a ser acusatório, na verdade é inquisitório. A gente respeita mais o código do que a Constituição. Então assim, código de 40. Aquela brincadeira que eu faço sempre, você pega uma camiseta PP, sim, e quer colocar num jogador de basquete de 2,5 metros. Não entra. Não entra. E é isso que está sendo feito. Por quê? Porque ainda quem vai decidir ao final é o juiz. Isso fica claro, por exemplo, no inciso 2º do parágrafo 1º, que acho que vai bem na que você perguntou. O requerimento de pena privativa de liberdade seja aplicado dentro dos... Perdão. São requisitos do acordo que trata o caput. O acordo Ok, vamos lá. 1. Confissão circunstanciada da prática da infração penal. Essa circunstanciada é coisa nova que entrou agora, enfim. É porque assim, o Ministério Público entende que confissão só vale quando você admite a íntegra da denúncia. Então você não pode falar, não, eu realmente fui eu, mas não foi assim. Não, foi do jeito que a denúncia conta. Ou seja, quem tem o poder da caneta e muda até a realidade, você vai ficar na mão do promotor aceitar ou não a sua confissão. E só vai valer se for, assim, para o Ministério Público só vai valer se for 100%. Mas mesmo assim o juiz pode falar não. E é aí que está o grande problema. Por exemplo, inciso 2º, o requerimento de que a pena privativa de liberdade seja aplicada dentro dos parâmetros legais e consideradas as circunstâncias do caso penal, com a sugestão de penas ao juiz. Ou seja, você vai fazer um acordo. Vamos fazer um acordo, a pena é de 2 anos. Ok. Juiz. O juiz fala, não aceito essa homologação, porque ou a pena está alta ou a pena está baixa. Só que aí tem um problema gravíssimo. Que é subsequência. Gravíssimo. Não tem um acordo. Ok. Então tá bom, vai seguir o processo. Esse mesmo juiz, que já viu a confissão, ele vai julgar. Como que é possível isso? Cadê a tal da imparcialidade? Vai ser uma armadilha, né? Exatamente. Vai ser uma armadilha, porque você não tem segurança nenhuma. Porque a lei fala assim, não aceita o acordo, não homologado o acordo, ele é desentranhado do processo, as partes não podem fazer referência a ele, nem mesmo o juiz. Muito bem, ele não pode fazer, mas a cabeça dele. Sim, mas... E o que está dentro da cabeça do juiz? Eu vou apagar o que eu vi e a produção de provas vai ter que provar, porque assim, uma coisa a gente precisa deixar claro, ainda que estão tentando acabar com a presunção de inocência, ainda ela existe, é uma regra no nosso ordenamento jurídico. Inclusive, diferentemente do que entende o STF, é uma norma e uma regra de tratamento. Então, assim, se o cara confessa, ainda assim o juiz tem que tratar ele como inocente, porque é uma regra de tratamento.
Mas assim, eu quero saber na prática é como que você abstrai, você que é o juiz da causa, teve contato com uma confissão circunstanciada, aí você decide que o acordo não vale, porque ele se mostra desproporcional, ou seja, não, o cara confessou um crime desse, vem aqui e quer aplicar uma pena pela metade, não homologo, aí eu vou julgar a causa. Exatamente. Por mais que eu não coloque no papel, na minha fundamentação, que o motivo... O ato de concordar já... A convicção, aliás, né, a gente entra em outra seara, sim. que é o livre convencimento motivado, que assim dá uma liberdade para o juiz decidir. Ele coloca lá, eu acho que o réu é culpado, por quê? Porque a casa dele é vermelha, e você fala, não, mas você não tem nem como questionar, porque como você entra dentro da cabeça de alguém para entender o que levou à convicção, à formação da convicção? O parágrafo 7º é sensacional nessa questão. O juiz não homologará o acordo se a proposta de penas formulada pelas partes for manifestamente ilegal ou manifestamente desproporcional à infração, ou se as provas existentes no processo forem manifestamente insuficientes para a condenação criminal. Ora, que prova? A do inquérito? Sem o crivo do contraditório da ampla defesa, porque a gente está falando de fase pré-processual, mas sem audiência de instrução ainda. Ele vai ter que estudar o processo, vai ter que ver o mérito, se é culpado ou inocente antes. Portanto, no frigir dos ovos, quem vai decidir é o juiz. Então isso é um problema, né, Ricardo? Porque a cultura do juiz, a nossa cultura é inquisitória. E aí como que ele faz? Aí tem gente que entende, com razão, que esse deveria ter um inciso, um parágrafo, dizendo o seguinte, assim, o juiz que não homologa sai do processo e entra o outro. Mas ainda assim eu tenho dúvidas, porque assim, se o juiz saiu do processo, é porque ele não concordou. O outro que vai entrar, mas é que o outro, obviamente, vai saber por que o outro saiu. E sabe que saiu porque sabe que o outro confessou. Não, aí eu já acho que aí também não vai ter jeito. Então, mas eu acho que dessa forma, ele não tendo acesso à confissão, ele não é uma página em branco, porque ninguém é uma página em branco. Mas é muito melhor do que um juiz que teve ali, que testemunhou a confissão circunstanciada, claro, você tira o juiz, decide não aceitar o acordo e aí vai dar sentença. Mas é difícil você imaginar que o outro juiz que vai entrar no caso, sabendo que o outro juiz saiu por conta disso, porque é por conta disso que ele saiu, vai conduzir a produção de provas para justiça. Olha, quero mandar um abraço aqui para Silvia Samogin, que saudade, para o Alexandre Henrique, para Adriana Nunes, para o Fabiano Cerqueira, para o Abner Vidal, para Ivone Pontes, para o Fagner Luiz, para o Luiz Cláudio Souza, e esse povo todo que está acompanhando nos honra muito com a sua presença. Vem acompanhar as nossas reflexões sobre esse projeto anticrime proposto pelo Ministério da Justiça. Ricardo, a gente tem que ir encaminhando para o encerramento, mas eu não posso encerrar sem falar, assim, mais de forma concreta, qual é a vantagem? Que vantagem Maria leva? O que o acusado teria de vantagem? Porque a gente só está vendo aqui o lado negativo, né? Mas o que ele teria de vantagem? Porque, obviamente, que se tem um acordo, certamente ele vai receber uma sanção inferior que ele sofreria caso fosse condenado. Então, também depende. Depende? Por exemplo, se ocorreu o chamado overcharging, que é a tal da sobrecarga de acusação que tem ocorrido na... Isso é tipo, eu tenho um paralelo para fazer. Isso é que nem Black Friday. É que nem Black Friday. Vão ter a Black Friday. Então aumenta o preço. Aumenta o preço que daí a gente dá desconto. 50% vai ficar no preço que era. É mais ou menos isso que é overcharge, não é? Para responder a sua pergunta, se me permite, Opa. eu vou trazer, porque assim, a gente precisa entender. Não basta ir lá nos Estados Unidos e pegar um instituto que aparentemente, na visão de quem não conhece, é legal, é ok, deu certo lá, que não é uma verdade. Existem muitos problemas, eu vou ler uma doutrina de lá que fala isso. E querer colocar de qualquer jeito no nosso sistema, que não dá. Mas para responder a sua pergunta, eu quero ler 3 parágrafos aqui que fala. E aí depois a gente vai tentar colocar o link vamos colocar o link, dessa matéria. Depois colocar o link também do boletim do IBCCRIM. Tá aqui. Para indicar que está falando boletim sobre do IBCCRIM. IBCCRIM, quem não sabe, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do qual nos honra muito sermos associados.
e ele tem esse boletim que fala, tem uma reflexão de vários juristas aqui sobre pacote anticrime, remédio ou veneno. Fica aí a dúvida e você pode ter acesso ao boletim. E aqui eu separei três partes para falar dos atores, não gosto muito desse termo, mas dos atores que participam disso, do promotor. O que a doutrina dos Estados Unidos entende o que acontece com os atores? Por que eles participam dessa barganha? Os promotores se beneficiam de pechinchas porque os acordos permitem que eles melhorem suas taxas de condenação. Isso vai ser um ponto fundamental. Alguns promotores também usam a barganha como forma de encorajar os réus a testemunhar contra outros criminosos. A gente pode, qualquer hora, falar da delação premiada também. As barganhas permitem que os promotores evitem julgamentos, que são evitados porque consomem tempo, exigem muito trabalho e são caros, mas não garantem o sucesso. Tá. Então, o que parte da doutrina entende lá? Parte dos atores, do pessoal que está lá, entende que a função do Ministério Público é absolutamente a tal da eficiência. Tá. Aumentar a taxa de condenação e baixar a taxa de trabalho. Os advogados. Como que parte da doutrina dos Estados Unidos vê a função dos advogados e defensores públicos, né? Lá, a negociação permite que advogados de defesa aumentem sua eficiência e lucros, porque podem investir menos tempo em casos negociados. Só que aqui a gente tem um grande problema. O sistema processual lá é totalmente diverso do nosso. No nosso, para os nossos colegas advogados criminalistas, se preparem, porque vai ser muito difícil trabalhar nisso aqui. E os juízes? Os juízes, como eu gosto de falar dos juízes. Embora os acordos judiciais devam ser aprovados pelos juízes, perante os quais são processados, os juízes raramente recusam a aprovação, a menos que achem que o réu é legalmente inocente ou foi coagido a se declarar culpado, ou a menos que a pechincha exige uma penalidade que o juiz julgue ser excessivamente severa. Veja, o juiz aqui é o primeiro garantidor mor do cidadão. É isso que acontece hoje no nosso sistema. O juiz é o primeiro a querer combater crime, a querer participar de força-tarefa. Lá a função é totalmente diferente. Lá o juiz realmente respeita o sistema acusatório. Aqui não. Falando de BC-Crime, alguns colegas do BC-Crime tiveram no Uruguai, onde começou a ser implantado esse sistema do plea bargaining. E aí conversando com o juiz, com as prateleiras todas vazias, né? Poxa, agora... Porque é tudo acordo, sim, né? Sim. E aí falou lá que no período, se eu não me engano, de um ano tinha proferido 2 sentenças. E aí o advogado que foi lá conversar com o juiz todo orgulhoso. Primeiro que falou de boca cheia que fazia 2 anos que ele não abria um livro de direito. Exatamente. Fazia 2 anos que ele não abria um livro de direito, penal e processo penal. Aí achou isso bacana, poxa, legal. Segundo, perguntado, o senhor proferiu 2 sentenças, e aí, qual foi o resultado? Falou, como assim, qual foi o resultado? Não houve acordo, é óbvio que foi condenado. Então, você cria uma cultura compelindo ao acordo. Os colegas sabem, não precisa ser criminalista, vai na Justiça do Trabalho, chega lá, não quer fazer um acordo, o juiz já pressiona, o juiz já ameaça com condenação lá na frente. Ou seja, o direito é o que menos interessa, eu quero me livrar do processo. Essa cultura, ela é extremamente perniciosa. Meus amigos, eu não posso me estender mais, a gente estourou 10 minutos nossa programação, mas nós vamos voltar na semana que vem, continuando, abordando aspectos sobre o plea bargaining. Se você quiser continuar esse bate-papo nas redes sociais, estou aqui à disposição, você tem as nossas redes, né? A minha e do Ricardo, você consegue acessar nós dois aqui. Se a gente puder ser útil em alguma discussão, né, Ricardo? Sim. Deixa aí seu... Temos que debater. Você chegou a imprimir o trâmite desse projeto para a gente passar para o pessoal? Estava na CCJ, né? Tá, o último... Só para atualizar os colegas qual o trâmite que está, qual o momento que está, mas a gente vai colocar o link também para vocês aí. 8 de maio juntaram mais 2 emendas, já tem 28 emendas o projeto.
Está na CCJ. Então a tendência agora, depois de muita mobilização de vários institutos e instituições, o objetivo agora é que tenha algum tipo de debate no Senado, no Congresso, enfim. E a gente vai tentar continuar debatendo aqui, pedindo desculpa que a gente não pode falar de tudo, né? Mas a gente vai continuar. Valeu, Ricardo. Obrigado, gente. Até a próxima.